muito bem-vindo. Você está no canal 144 mil. Obrigado por participar de cada um dos nossos vídeos. Faça bom proveito e bons estudos. Carta a César. Prefácio de Nostradamus para as profecias. Saudações e felicidade para César Nostradamus, meu filho. Sua recente chegada, César Nostradamus, meu filho, me fez gastar muito tempo em constante reflexão noturna, de forma que eu pudesse me comunicar com você através de carta e deixar esta lembrança para você. Depois de minha morte, para o benefício de todos os homens dos quais o Espírito Divino tem me permitido saber por meio da astronomia, e desde que foi vontade do Todo-Poderoso que você não nascesse aqui nesta região, eu não quero falar de anos vindouros, mas dos meses durante os quais você irá se esforçar para entender o trabalho que eu compilei e deixo para depois de minha morte, assumindo que não será possível deixar tal escritura, que pode ser destruída pela injustiça da idade. Deixou-a para você. A chave para a predição escondida que você herdará será fechada dentro do meu coração. Também tenha em mente que os eventos aqui descritos não venham contudo a se passar, e que tudo é governado pelo poder de Deus Todo-Poderoso, não nos inspirando por frenesi báquico, nem através de encantos, mas por garantias astronômicas. Foram feitas predições só pela inspiração de testamento divino e o espírito de profecia em particular. Em numerosas ocasiões e em cima de um período longo de tempo, eu predisse com longa antecedência eventos específicos e atribuí tudo ao poder divino em inspiração, junto com outros acontecimentos afortunados ou desafortunados previstos por completo, que ocorrerão em várias regiões da terra. Desejei ainda permanecer calado e só não abandonei meu trabalho por causa da injustiça do tempo presente e também para a maioria do futuro, sabendo que os governos, seitas e países sofrerão grandes mudanças, diametralmente oposto ao que agora existe. Relacionei eventos do porvir de forma que esses que têm o poder agora, monarcas, líderes de seitas e religiões, achem tudo tão diferente da própria imaginação que eles não serão conduzidos a condenar o que outros, com o passar dos séculos, aprenderão a ver e entender. Também tenha em mente as palavras de Savor: não dê nada santo para os cachorros, nem lances pérolas aos porcos para que eles não as pisem com os pés. Por isto eu retirei minha caneta do papel, porque eu desejei ampliar minha declaração tocando o advento comum, por meio de comentários ambíguos e enigmáticos sobre causas de futuro, até mesmo esses mais íntimos para nós e esses que eu percebi, de forma que alguma mudança humana que
pode vir a se passar não escandalizará sensibilidades delicadas indevidamente. O trabalho inteiro é assim, escrito de forma nebulosa, em lugar de forma claramente profética. De forma que você deve esconder estas coisas dos poderosos de modo sábio e circunspecto. Essa é a regra. E você purifica essas coisas para o pequeno e o pobre, e por Deus Todo-Poderoso, que revelou estas profecias com o poder de perceber o que está distante e assim predizer coisas que virão. Nada pode ser realizado sem esta faculdade, cujo poder e bondade trabalhe tão fortemente naqueles a quem é determinado que, enquanto eles contemplam dentro deles, esses poderes são sujeitos a outras influências que surgem da força do bem. Este calor e força de profecia nos investem com a sua influência como os raios de sol, animam entidades inanimadas. Nós, seres humanos, não podemos, por nossa consciência natural e inteligência, conhecer qualquer coisa de Deus ou os segredos escondidos do Criador, porque a nós não é dado saber, ou às vezes não é o momento. Pessoas de tempos futuros posso ver no presente, porque Deus as desejou revelar por meio de imagens, junto com vários segredos do futuro para a astrologia ortodoxa, como era o caso no passado. Na forma que uma medida de poder e adivinhação, a chama do Espírito me inspira a pronunciar, unindo o humano e o divino. Deus pode realizar trabalhos divinos, que são absolutos, a outro nível, o de trabalhos angelicais, e um terceiro modo, que são do mal. Mas, meu filho, eu envio textos um pouco obscurecidos para entender o que está oculto nas profecias, e a pessoa tem que ser tocada pelo espírito sutil de fogo, contemplar os movimentos das estrelas distantes, ou igualmente por meio de pronunciamentos em vigília, a pessoa acha a si mesma surpreendida pelos escritas produzidas, sem medo de ser ferido por tal localidade descarada. A razão é que tudo isso procede do poder divino de Deus Todo-Poderoso, de quem toda generosidade procede. E mais uma vez, meu filho, se eu tenho evitado a palavra profeta, é porque não desejo atribuir a atualidade a mim tão alto título. Para quem é chamado agora de profeta, foi chamado antes de um vidente. Um profeta, meu filho, fala que é porque vê corretamente coisas distantes, um conhecimento natural de todas as criaturas. E pode acontecer que o profeta que provoca a luz perfeita de profecia possa fazer coisas se manifestarem entre o humano e o divino. Caso contrário, isto não pode ser feito, dado que os efeitos de predizer o futuro se estudem longe no tempo. Os mistérios de Deus são incompreensíveis e o poder para influenciar eventos é um salto para cima com a grande expansão de conhecimento natural e tem sua origem mais imediata
em testamento livre e eventos futuros, descrevendo o que simplesmente não pode ser entendido e nem revelado pelas interpretações de homens, nem por outro modo de conhecimento ou poder oculto debaixo do firmamento, nem no presente, nem na eternidade por vir, mas provocando a eternidade indivisível por esforços hérculeos, coisas são reveladas pelo movimento planetário e pelos movimentos das estrelas. Eu não estou dizendo, meu filho, guarde bem isso, que o conhecimento das coisas não podem ser entendidas em sua mente deficiente ou que eventos no futuro distante podem não ser entendidos como razoáveis. Não obstante, se essas coisas atuais ou distantes são trazidas à consciência e não são muito inteligíveis, obscurecendo o que muito claramente me foi revelado. Conhecimento perfeito de tais coisas não podem ser adquiridos em inspiração divina, dado que toda inspiração profética deriva sua origem inicialmente de Deus Todo-Poderoso. Considerando que todas as previsões são produzidas com imparcialidade, a profecia deve-se passar em parte como predisse. O entendimento do que foi criado pelo intelecto não pode ser adquirido por meio do oculto, só pela ajuda do zodíaco, produzindo aquela chama pequena de que parte do futuro se trata. Também, meu filho, eu peço a você para não exercitar sua mente em tais devaneios e vaidades como dreno meu corpo, e incorrer na perdição de alma e causar dificuldades em nossas fracas estruturas. Acima de tudo, evitei o uso vaidoso daquela magia antiga, mas execrável, reprovada pelas Santas Escrituras, só com exceção do uso da astrologia oficial. Para a posteridade, com a ajuda de inspiração e revelação divina, e cálculos ininterruptos, eu fixei minhas profecias por escrito, temendo para que esta filosofia oculta não seja condenada. Eu não desejei fazer conhecida sua interpretação medonha, também temeroso de que poderiam ser descobertos aqueles vários livros que tive escondidos durante muito tempo. Depois de ler, eu queimei os que restavam todos. E enquanto o fogo os devorou, a chama que lambe o ar distribuiu uma luz inesperada, mais semelhante a de algum cataclismo flamejando do que uma chama ordinária de fogo, e de repente iluminou a casa como se fosse num forno. Eu os reduzi então a cinzas, de forma que ninguém poderia ser tentado a usá-los em trabalhos ocultos, procurando a transmutação perfeita, celular ou solar, de metais incorruptíveis. Mas sobre aquele discernimento de que pode ser alcançado pela ajuda de escrutínio planetário, eu gostaria de lhe contar isso. Evitando qualquer fantasia fantástica, você pode, por bom juízo, ter perspicácia sobre o futuro se você ligar os nomes
específicos de lugares com o que outorgam configurações planetárias e com inspiração sobre lugares e aspectos, se rendendo às propriedades escondidas. Este é o poder de quem presencia as três vezes são compreendidas como eternidade, que desdobrando contém tudo. Para todas as coisas está desnudo e aberto. Isso é porque, meu filho, você pode facilmente, apesar de seu cérebro jovem, entender que eventos podem ser preditos naturalmente pelos corpos celestes e pelo espírito de profecia. Eu não desejo designar a mim o título e papel de profeta, mas enfatizar inspiração revelada a um homem mortal, cuja percepção é nenhum adicional de céu, que os pés são da terra. Eu não posso falhar, errar ou ter sido enganado, embora eu possa ser um grande pecador como qualquer um nesta terra e sujeito a todas as aflições humanas. Mas depois que às vezes fosse surpreendido de dia enquanto num transe e tendo entrado o hábito de estudos noturnos agradáveis muito tempo, eu compus livros de profecias. Cada um contém 100 quadras astronômicas que eu considerei obscuramente. O trabalho inclui profecias de hoje para o ano de 3797. Isso pode perturbar alguns quando eles veem um tempo tão longo, mas isto acontecerá e será estendido em toda a República. Essas coisas serão entendidas universalmente na terra, meu filho. Se você vive a vida normal de um homem que você é, saberá em sua própria terra, debaixo do seu céu nativo, como eventos futuros vão se mostrar. Só Deus eterno sabe a eternidade da luz que procede dele. E eu falo francamente a esses a quem a grandeza imensurável, imensa e incompreensível dele foi disposta para conceder revelações por inspiração longa, melancólica, que, com a ajuda desses elementos escondidos, manifestado por Deus, há dois fatores principais que compõem a inteligência do profeta. O primeiro é quando os claros, sobrenaturais, abastecem e iluminam a pessoa que prediz através da ciência astral, enquanto o segundo lhe permite profetizar por revelação inspirada, que é só uma parte da eternidade divina, por meio de que o profeta vem avaliar o que o poder divinatório lhe deu pela graça de Deus e por um presente natural. Isto é, que o que é predito é verdade e etéreo em origem. E tal uma pequena chama e de grande eficácia e âmbito, e nada menos que a claridade de sua natureza. A luz de natureza humana faz os filósofos tão seguros de si que, com os princípios da primeira causa, eles alcançam as doutrinas mais altas e os abismos mais profundos. Mas, meu filho, para que eu não me aventure muito longe para a sua percepção futura, esteja atento que os homens de cartas farão críticas
e comentários orgulhosos sobre o modo que eu interpretei o mundo antes da conflagração mundial, que irá trazer tantas catástrofes e tais revoluções que escassamente qualquer terra não será coberta através de água. Isto durará até tudo parecer, exceto história e geografia deles mesmos. Isto é porque eles, e depois dessas revoluções em vários países, serão diminuídas as chuvas e a abundância de fogo e projéteis ígneos se cairá dos céus, que nada escapará ao holocausto. E isto acontecerá antes da última conflagração. Para antes do fim do século, a guerra e suas fases finais segurará o século debaixo de seu balanço. Alguns países estarão no aperto de revolução durante vários anos e outros arruinarão para um ainda período mais longo. E agora que nós estamos em uma era republicana, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, e antes de completar seu ciclo cheio, a monarquia devolverá então a idade dourada e, após todos os cálculos, com o mundo perto de uma total revolução do tempo descrito, 177 anos, 3 meses e 11 dias. Pestilência, escassez, longas guerras e ainda mais inundações de agora até o tempo declarado. Antes e depois, a população deve ser tantas vezes severamente diminuída que qualquer um poderá assumir os campos que ficarão livres onde eles tinham sido ocupados anteriormente. Isto ocorrerá depois do juízo dos céus, antes que nós alcancemos o milênio que completará tudo. No firmamento da oitava esfera, uma dimensão onde Deus Todo-Poderoso completará a revolução, e onde as constelações retomarão seu movimento que fará a terra estável e firme, mas só Ele permanecerá inalterado para sempre, até que o testamento dele seja cumprido. Isso apesar de todas as opiniões ambíguas que ultrapassam a razão natural das coisas, expressadas por Mahomet, que é porque Deus, o Criador, pelo ministério dos agentes ígneos dele com suas chamas, virá propor as nossas percepções, como também nossos olhos, as razões para predições futuras. Devem ser manifestados sinais de eventos do porvir a quem profetiza, para a profecia que origina de iluminação exterior. É parte daquela luz buscar se avaliar com isto e trazer isto de forma que a parte que parece possuir a faculdade de compreensão não está sujeito a uma náusea da mente. A razão é bem evidente. Tudo é predito através da inspiração divina e graças a um espírito angelical que inspira o profeta, consagrando as predições dele por unção divina. Também o despede todas as fantasias por meio de várias aparições noturnas, enquanto com certeza diária ele profetiza pela ciência da astronomia. Com a ajuda de profecia sagrada, a única consideração dele é a sua coragem de ser livre. Assim venha, meu filho, se esforce para entender o que eu descobri por meus cálculos, que outorgam com inspiração revelada, porque agora a espada da morte se aproxima de nós. Com pestilência e guerra,
tão horrível que alguma vez houve, por causa do trabalho de 3 homens, a escassez. E esta espada golpeará a terra várias vezes, e as estrelas confirmam, e também é escrito: eu castigarei as injustiças com barras de ferro, e os golpearei com sopros. A clemência de Deus será concedida durante um certo tempo. Meu filho, até a maioria de minhas profecias serem cumpridas e esta realização estar completa, então vários tempos no curso das tempestades dolorosas, o Senhor dirá: então eu esmagarei e destruirei, e não mostrará nenhuma clemência. E muitas outras circunstâncias serão o resultado de inundações e chuva ininterrupta, da qual eu escrevi mais completamente em minhas outras profecias, compostas há pouco tempo. Não há em uma sucessão cronológica em prosa, limitando os outros e tempos e datas exatas, de forma que gerações futuras verão, enquanto experimentarem esses eventos inevitáveis, como eu listei mais claramente em outros idiomas. De forma que, apesar das obscuridades, todas estas coisas serão entendidas. Quando chegar o tempo da remoção da ignorância, o assunto estará ainda mais claro. Assim, em conclusão, meu filho, leve este presente de seu pai, Michel Nostradamus, que espera venha você a entender cada profecia em todas as quadras. Possa Deus imortal conceder a você uma vida longa e felicidade próspera. Salom, 1º de março de 1555. E esse foi mais um vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Também, se sentir à vontade, se inscreva no canal 144.000 e nos ajude a levar o conhecimento a muito mais pessoas. E obrigado por estar aqui conosco. Namastê.